Olá, querido irmão. Olá, minha querida irmã. Bom dia. Que Deus abençoe hoje, rica e poderosamente, o seu dia. Eu desejo hoje para você que a graça de Deus invada o seu coração, que a misericórdia do Senhor alcance você, aonde quer que você esteja, e que você experimente nesse dia de hoje o quão Deus é bom, o quanto Deus é maravilhoso, o quão é bom estar na presença do Senhor, meditar a sua palavra, aplicar a sua palavra nas nossas vidas. É o que eu desejo isso para você, querido e querida irmã, que nesse instante me acompanha aqui, nesse momento de oração. Meus irmãos, a palavra de Deus para nós meditarmos hoje está lá no Evangelho de São Marcos, no capítulo 10, a partir do versículo 46, que nos diz assim: Chegaram a Jericó. Ao sair de Jericó, com seus discípulos e grande multidão, estava sentado à beira do caminho, mendigando o cego Bartimeu, filho de Timeu. Quando ouviu que era Jesus, o Nazareno, que passava pelo caminho, começou a gritar: Filho de Davi, Jesus, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. E ele, porém, gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Detendo-se, Jesus disse: Chamai-o. Chamaram o cego, dizendo: Coragem, ele te chama. Levanta-te. Deixando o seu manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então, Jesus lhe disse: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Rabone, que eu veja, que eu possa ver novamente. Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e o seguia pelo caminho. Meus irmãos, olha quão rico é a palavra de Deus. A Bíblia diz que Jesus e seus discípulos chegaram a uma cidade chamada Jericó, e quando eles saíram dessa cidade, foi quando ocorreu esse fato que está narrado aqui no Evangelho de São Marcos, no capítulo 10, a partir do versículo 46. Um cego, provavelmente de nascença, chamado Bartimeu. Bartimeu significa que ele era filho de Timeu, ou seja, o pai dele se chamava Timeu. A palavra Bartimeu significa filho de Timeu. Bartimeu, que estava à beira do caminho mendigando, ao saber que era Jesus, começou a gritar: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Meus irmãos, essa frase que está narrada aqui, ao saber que era Jesus, nos leva a entender que Bartimeu era um jovem, um rapaz, que, embora ainda fosse deficiente visual, cego, já tinha ouvido falar da fama de Jesus. A fama de Jesus se espalhou de uma tal maneira que chegou aos ouvidos e ao coração de Bartimeu. Porque Bartimeu não somente ouviu falar de Jesus, mas ele também creu que Jesus era poderoso, que Jesus era capaz de curar a sua enfermidade. Então, quando a palavra diz que, ao saber que era Jesus, Bartimeu começa a gritar: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Meus irmãos, é aí que começa o milagre. O milagre de Deus, ele começa
através da fé do nosso coração. E a fé, ela provém da pregação. É necessário que alguém pregue, que alguém anuncie, para que outras pessoas possam crer que Jesus pode, que Jesus consegue realizar grandes fatos e milagres nas nossas vidas. Alguém, com certeza, falou de Jesus para Bartimeu. Alguém, com certeza, anunciou Jesus para Bartimeu. Foi aonde o coração dele se abriu. Bartimeu não creu em Jesus naquele dia que Jesus passava por ali, por aquele caminho. Bartimeu, com certeza, já creu que Jesus era o Filho de Deus, capaz de realizar um milagre na vida dele, quando ele ouviu pela primeira vez sobre Jesus. Meus irmãos, aqui está o segredo que eu e você precisamos descobrir. Primeiramente, nós precisamos crer. Eu sei que você que está me ouvindo agora, está me acompanhando, tem as suas lutas diárias, tem as suas dificuldades. Eu sei que para você muitas vezes não é fácil a sua vida, mas eu digo para você que mesmo em meio às dificuldades, numa coisa nós não podemos perder: a fé. A fé é o combustível fundamental para que eu e você possamos alcançar as graças e os milagres que nós desejamos. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível um milagre de Deus acontecer nas nossas vidas. Quando você vai ao médico, você só vai naquele médico pelo seguinte motivo: você confia que ele é capaz de resolver o seu problema, da sua enfermidade. Quando o médico dá para você a medicação e você toma aquela medicação, você só toma aquele remédio porque você acredita que aquele remédio que aquele médico te receitou será o remédio que irá curar a sua vida e o seu coração. Senão você não tomaria. A mesma coisa é o Senhor. Eu preciso primeiramente crer que Ele pode realizar grandes milagres na minha vida. O milagre que eu tanto necessito, seja ele de uma cura física, seja ele de um perdão, seja ele de qualquer coisa que seja. O milagre começa a partir da fé. E continuando aqui na palavra, me chama a atenção também que quando Bartimeu começa a gritar para Jesus, as pessoas que estão seguindo Jesus mandam que Bartimeu se cale, que ele fique quieto, que ele não incomode o mestre. Mas Bartimeu toma a seguinte decisão. Talvez ele pensou assim: hoje é a única oportunidade que talvez Jesus vai estar passando aqui na rua onde eu fico, onde eu moro. Talvez ele não vai voltar mais para cá. Então a minha chance é hoje. Então ele gritou ainda mais alto: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Meu irmão, muitas das vezes vão acontecer situações assim. Muitas das vezes o inimigo de Deus vai criar um jeito, uma maneira de fazer com que você pare de clamar o Senhor, de fazer com que você não clame mais a Jesus, não busque mais ao Senhor, que você se esfrie. Mas é nesse momento em que essas situações se vêm diante de nós que nós precisamos aumentar ainda mais a nossa fé, fazer com que ela cresça ainda mais, como Bartimeu fez, gritou ainda mais forte. E quando Bartimeu se aproxima de Jesus, porque Jesus manda chamá-lo, e as próprias pessoas que diziam para que ele se calasse são as mesmas pessoas que o encorajam. Levanta-te, Bartimeu, ele está te chamando. Coragem. E Bartimeu dá um salto, deixa ali a sua capa e vai até Jesus. E aí,
nesse momento, Jesus faz uma pergunta muito interessante. Olha só para você ver a pergunta que o Senhor Jesus faz. O que queres que eu te faça? A princípio, nós ficamos meio confusos com essa pergunta de Jesus, porque dá a entender o seguinte, mas espera aí, será que Jesus não percebeu que aquele jovem era cego? Será que Jesus não sabia? Sim, meu irmão e minha irmã, com certeza o Senhor sabia que aquele jovem era cego. Mas aí você talvez vai me perguntar, mas Pedrinho, então, se ele já sabia que aquele homem era cego, por que ele disse aquela frase, que queres que eu te faça? Eu vou explicar para você, meu querido irmão, e abra o seu coração. É que quando o Senhor Jesus olha para cada um de nós, imagine o contrário acontecendo. Imagine eu olhando para você. O máximo que eu iria enxergar, porque eu sou um ser humano, assim como você, seriam as suas roupas que você está usando, seria você, a sua altura. É a única coisa que eu conseguiria enxergar em você. Eu não seria capaz de identificar se você está triste, se você está feliz, como está o seu coração naquele momento. Mas quando Jesus olha para alguém, quando Jesus bate o olho em alguém, conforme ele fez com Bartimeu, Jesus, ele, além de olhar as roupas, o superficial, ele consegue enxergar o coração. E com certeza, naquele dia, Bartimeu, com certeza precisava muito mais que uma cura física. Com certeza, Bartimeu era um homem carente, que talvez não tinha apoio familiar, talvez estava triste, talvez Bartimeu precisava de perdão, ou de dar o perdão. Talvez a carência de Bartimeu era tão grande que o Senhor teve que perguntar: Bartimeu, eu quero fazer um milagre na sua vida, mas por onde que eu começo? Que queres que eu te faça primeiro? Por isso o Senhor perguntou, porque quando Ele olha para nós, Ele vê o nosso coração. E eu digo para você, meu querido irmão e minha querida irmã que ora comigo nesse dia de hoje, o Senhor vê o seu coração. Ele sabe como você está agora. Ele sabe do que você necessita. Aquilo que eu não sei, o Senhor Jesus sabe. E mediante a isso, Ele deseja hoje realizar um grande milagre na sua vida. Uma grande limpeza na sua vida. Deus tem muito para fazer no seu coração. Então eu convido você a se abrir para que Ele possa realizar na sua vida aquilo que Ele deseja, aquilo que Ele sabe que será melhor para você. Amém? Vamos orar ao Senhor? Vamos pedir que Ele venha de encontro a cada um de nós nessa manhã de hoje, como Ele foi naquele dia em Jericó e se encontrou com aquele cego. Vamos pedir que Ele se encontre conosco também. Senhor Jesus, primeiramente nós te louvamos e te agradecemos pelo dia que temos hoje. Te agradecemos pelo respirar, pelo viver, pelo acordar, pelo caminhar, pelo enxergar, pelo falar, pelo sentir, pelo respirar. Te agradecemos por tudo aquilo que nos é essencial para a nossa vida. E te pedimos, Senhor, que para esse dia de hoje, o Senhor realize em nós aquilo que o Senhor realizou também na vida de Bartimeu. Faz um milagre acontecer em cada um de nós, Senhor. Nós precisamos tanto. E o Senhor sabe exatamente como nos curar, como nos tocar. Nosso coração está aberto para o Senhor agir, para o Senhor se manifestar em nós. Tu sabes do que precisamos. Então nós nos abrimos para o Senhor realizar suas graças em nós. Amém. Meus queridos irmãos, a dica que eu deixo para você aqui hoje é: abra-se o Senhor. Permita que Ele cure você naquilo que Ele sabe que você precisa de cura. Amém? Compartilhe esse vídeo aqui nas suas redes sociais e grupos de WhatsApp. Deixe nos comentários aqui também a sua intenção. Conforme eu sempre digo, será sempre uma alegria
reunir-me aqui com você todos os dias. Que Deus abençoe rica e poderosamente a sua vida nesse dia de hoje. Fica com Deus, querido irmão. Fica com Deus, querida irmã. Bom dia.